Posso fechar aqui, amor? Aguardar o pessoal entrar aí, tá bom? Falando isso, cadê meu sinal? Já vou chamar o Padre Leandro aqui já. Salve Maria a todos. Costa pra minha porta aí. Aê! Sem som. Deixa eu colocar o fone aqui, Padre, para ouvir o senhor melhor. Tô escutando o Bruninho aí, hein? É, tô organizando ainda aqui. E é o Caio, um dos dois. É o Caio. Sua bênção, tudo bem? Deus abençoe, tudo bem. E você? Tô bem também, graças a Deus. Que alegria, hein, Padre, fazer uma live com o senhor, hein? É. Estávamos juntos há poucos dias, né? Pregando junto lá. Verdade. Ó, vamos esperar mais um minutinho, Padre, até o pessoal entrar aí. Espera mais um minutinho, o pessoal entra, a gente reza e começa a partilha. E hoje eu vou avisar, o Padre Leandro vai falar aqui. Eu só vou dar combustível aí ao Padre, né? Ah, a gente fala junto, velho. Vamos falando, né? Onde o senhor tá? Eu tô aqui no meu apartamento. Olha esse é o Pantocrato ali no fundo? É, o Pantocrator. Lindo, muito bonito. Um ícone russo. Bom, muito bonito. Acho que podemos começar, Padre, tá? Aí o pessoal vai entrando aí enquanto isso, tá bom? O som tá bom? Eu tô com um foninho porque para ouvir melhor o senhor, que aqui faz às vezes uns barulhos. Pessoal, vocês estão aí nos ouvindo bem? Ouvem o Padre bem? Me ouvem bem para nós começarmos? Olha o céu, bênção, que alegria, que honra. Meu ventilador aqui tá ligado, então às vezes pode interferir, né? É, para mim tá ótimo, Padre, o som do senhor aqui. Ah, o Wagner deu um toque lá, ó. O Wagner da União Fraterna, Maílson tá aí também. A Dani, nossa, que legal, o pessoal lá de Jacareí, não sei se é Jacareí. Gabriel. Hoje o Padre tá aí, eu tenho certeza que vai dar mais gente, né? O Padre Leandro tem bastante seguidores, né? Então, graças a Deus. Bom, Padre, podíamos rezar, o senhor podia rezar, e nós iniciamos então o bate-papo aí. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis o pasto da terra. Oremos. Deus que instruís os corações dos vossos fiéis à luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, nós somos filhos da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre, então, ó, eu já tô há 3 lives, né, falando um pouco sobre a questão da comunhão na mão, e muito daquilo que eu falei aqui nessas 3 lives, nós já partilhamos muito, eu e o senhor, inclusive o livro de Dom Atanásio Schneider sobre a comunhão e a renovação da igreja, foi o senhor que me indicou, eu me lembro, né? E eu ia terminar hoje falando sobre uma intervenção da Santa Sé, logo depois que foi autorizado em 75 no Brasil, né, a Conferência dos Bispos do Brasil, a Santa Sé autorizou então a distribuir a comunhão na mão no Brasil, né? Só que depois começaram aquelas questões de padres e bispos que inverteram a questão, né? Começaram a proibir a comunhão de joelhos e a obrigar a comunhão na mão. Que, na verdade, como expliquei muito bem nas outras lives, o induto, a concessão é para a comunhão na mão, e não para a comunhão de joelhos e na boca, né? Se eu queria comentar alguma coisa sobre isso, aí depois a gente entra no
do texto aqui, o senhor vai comentando. Podemos falar do Vaticano II, que eu sei que o senhor entende bastante. Na verdade, o Concílio Vaticano II não tratou a respeito da comunhão. Nós temos aí o Sacrosanto Concílio, foi o primeiro aprovado, não me engano. Aliás, o último documento, né? Não sei se foi o primeiro ou se foi o último, tem alguma dúvida. Na verdade, pediram para antecipar a votação dele, né, porque queriam rápido falar sobre a liturgia no Vaticano II. Né? Exatamente, foi assim, deu muito pano, digamos assim. Mas nós temos a Sacrosanto Concílio, que tratou de aspectos da liturgia. Né? Digamos que nós não tivemos a reforma litúrgica por meio dos documentos do concílio. O concílio que deu base, porque o movimento litúrgico ele já vinha pululando na igreja. O próprio Papa Pio XII realizou algumas reformas litúrgicas. Né? Aliás, o próprio Papa São Pio X realizou algumas reformas litúrgicas. Então, esse movimento litúrgico, ele já acontecia na vida dele. Tá? Eles são Pio X, Pio XI, Pio XII. E é claro que esse movimento litúrgico teve uma grande influência no concílio para que a liturgia fosse reformada, né? Fosse renovada, como alguns autores dizem, né? De uma renovação litúrgica ou de uma reforma litúrgica. Né? Só que não foi o Concílio Vaticano II que tratou dessas questões. Nós vamos ter no pós-concílio essas questões do rito da missa, da mudança do missal, né? E nós percebemos assim que foi confiado às duas congregações, porque antes havia duas congregações romanas, da Cúria Romana, responsáveis pelas questões litúrgicas. Havia a congregação para os ritos e a congregação para os sacramentos. Haviam duas congregações. E depois, posteriormente, mais adiante, nós tivemos uma junção em uma congregação apenas, a congregação para o culto divino e a disciplina do sacramento. Mas antes dessa junção, havia essas duas congregações. Porém, havia uma comissão que era chamada de concílio. Tá? O que era o concílio? O concílio eram peritos, eram cardeais. Havia ali o prefeito, o secretário, e um dos secretários, que foi um dos secretários que atuou no Vaticano II, foi o Bonini. Né? Bonini foi, digamos que, o grande responsável pela reforma litúrgica que deu início ali com o Concílio Vaticano II. Tá? Foi o Bonini. E esse concílio era uma comissão, tá? Uma comissão de teólogos, de bispos também, que foram responsáveis pela implantação da reforma litúrgica. Bem? E quando nós vamos tratar aqui da comunhão, tá? Da comunhão na mão, que foi um ponto levantado. Foi um ponto levantado. Porque, como você disse, né, o modo de comungar, esse modo de comungar na mão, digamos que é estranho na igreja. É uma forma estranha, porque mesmo lá na igreja primitiva, mesmo nas catequeses mistagógicas de São Cirilo de Jerusalém, por exemplo, que é ali dos primeiros séculos, do quarto, século III,
nós vamos encontrar ali São Cirilo de Jerusalém dando catequeses para os catecúmenos e aqueles que haviam recebido os sacramentos, porque eram os neófitos que recebiam essas catequeses. Haviam catequeses mistagógicas antes do batismo, antes da recepção dos sacramentos, e catequeses depois da recepção dos sacramentos. Então, provavelmente, São Cirilo de Jerusalém, ele se dirigindo, né, aos neófitos, aqueles que tinham recebido os sacramentos, batismo, crisma, e aí ele se dirige para eles e diz: para que vocês recebam o corpo do Senhor, para se receber o corpo do Senhor, é preciso fazer das mãos um trono, para receber o rei. Só que não é o modo como nós temos hoje. Tá? O modo como nós temos hoje não existiu na igreja. Existiu sim a comunhão na mão. Só que você possa entender bem essa questão da comunhão. Havia na igreja, tanto na igreja antiga como nos 6 primeiros séculos, tá? Ali até o século VI, havia uma enorme, gigantesca piedade. Então, para se receber a comunhão na mão, havia uma piedade assim extrema, havia um zelo muito grande. Tá? Haviam até panos, as mulheres mesmo, elas colocavam panos sobre as mãos e recebiam. Só que era uma recepção assim na mão muito diferente do que nós temos hoje, tá? Havia um zelo gigantesco, uma piedade, um gesto de comungar muito maior, e nós nem temos essa dimensão, apenas com imaginação, né? De acordo com os relatos da liturgia da igreja, da liturgia dos primeiros séculos, e até do sexto, sétimo, que nós temos aí a recepção da mão, e era feita de um modo muito, muito piedoso. Tá? Você quer comentar alguma coisa sobre isso? O que o senhor falou é exatamente aquilo que a gente vem tratando, né? O senhor ratificou aqui, né? Exatamente o que a gente vem tratando desde o início, nas primeiras formações, né? Das lives que a gente fez aqui. Aí, padre, o que nós vemos hoje é essa forma de comungar que entrou por uma desobediência, o senhor sabe muito bem. Né? E hoje um problema é o quê? É que se proíbe muitas vezes o fiel de receber a comunhão de joelhos na boca, né, que é a forma comum, ordinária, e se impõe a comunhão na mão. Até nessa carta aqui, que na verdade quando... você vê, o concílio acaba em 65, em 69 se lança o Memoriale Domini, que nós já estudamos aqui. Né? Aí depois no Brasil, 75, que é que vai acontecer da liberação. Mas já estava multiplicado no mundo inteiro já. Já estavam dando a comunhão. Digamos que o Brasil demorou para adotar a prática da comunhão na mão. Né? Os países da Europa foram os primeiros, por exemplo. Os primeiros países a adotar a comunhão na mão foi a Holanda, a Alemanha e a Bélgica. Eles inclusive já estavam dando a comunhão, né? Sem pedir para Santa Sé. Sim, exatamente, eles já estavam fazendo, porque havia a influência nesses países, nos Países Baixos e na Alemanha, a gente sabe que a Alemanha é o berço do protestantismo, nos Países Baixos havia uma grande influência dos protestantes. Então, terminou o concílio, quando terminou o concílio em 1965, eles já começaram a adotar essa prática. Ô, padre, tem uma... O senhor Sim. Pode concluir. Eles começaram a adotar essa prática. E assim, esse concílio, o grupo de peritos, de teólogos, de liturgistas, responsáveis pela reforma litúrgica, eles tinham uma grande fidelidade ao Papa. Tá? O Papa Paulo VI sempre demonstrou muito, digamos, preocupação em relação à reforma litúrgica. O Papa
Papa que, como alguns dizem, né? Não, porque o culpado de tudo isso foi o Papa Paulo VI, de todos os abusos litúrgicos que aconteceram depois do concílio, Paulo VI que foi o culpado. Não, Paulo VI ele tinha uma grande preocupação. E digamos que esses membros do concílio, essa comissão litúrgica da Santa Sé, né? Eles tinham uma preocupação em relação àquilo que aconteceu depois do concílio. Então, em 1968, os peritos do concílio, eles foram até a Holanda. E havia o cardeal ali na Holanda, e esse concílio, eles fizeram uma visita, e eles constataram que os católicos estavam adotando já essa prática da comunhão com mão. E assim, eles foram repreendidos. Houve uma repreensão. Se a gente for ver, houve uma divisão, porque alguns bispos se mantinham ali, digamos que, naquela retaguarda, de não introduzirem a comunhão. Só que outros bispos, como você disse, que houve uma desobediência, né? Na verdade, não é que houve uma desobediência, houve uma insistência. Né? Porque a Santa Sé, ela vai dizer para esses bispos, não, a prática da comunhão na mão não deve ser aceita, deve-se preservar o modo tradicional. É assim que a Santa Sé se explica. O modo tradicional. Qual é o modo tradicional? Receber a Sagrada Comunhão na língua e de joelhos. Isso é o modo tradicional. Então, eles foram repreendidos. Aí, a desobediência, que foi mais insistência, é que eles continuaram e eram grupos, principalmente na França, por exemplo, que depois entrou na Itália, eram grupos intelectualizados, eram grupos elitizados. Eram pessoas que participavam de pequenas e começaram a adotar a comunhão na mão. Então, isso não era difundido para a igreja toda. Tanto é que na Bélgica, que foi um dos países que foi a comunhão, alguns bispos da Bélgica vão dizer, não, se isso for adotado, isso tem que ser adotado pela igreja toda. Então, nós vemos pequenos grupos intelectualizados, elitizados, que começaram a pressionar, né, a igreja, a Santa Sé, com a prática. Padre, eu fiquei lendo, estudando sobre isso, porque os luteranos, eles tinham a prática também de distribuir a comunhão de joelhos na boca, os luteranos, né? Essa influência protestante que o senhor disse é uma influência muito calvinista da comunhão na mão, porque para eles não é nada, na presença real não é nada, né? Ainda os luteranos creem na consubstanciação. É substância de pão, mas também é substância do Cristo. Então é uma coisa louca, maluca, né? Nós cremos... não tem mais presença real. Nós cremos na transubstanciação. Aí, houve uma história de que um reverendo luterano, um padre luterano, começou também a observar que na igreja luterana estavam dando a comunhão na mão também. Aí foi questionado por que estavam dando comunhão na mão na igreja. Aí dizem que foram os irmãos católicos que inspiraram eles a darem a comunhão na mão. Isso, a hora que eu li, eu fiquei abismado, porque, olha só, nós influenciamos de forma negativa, vamos dizer assim, a distribuição na mão até dos protestantes luteranos. Que nem é um modo da igreja antiga, dos primeiros séculos, de receber a comunhão na mão. Então houve uma introdução do modo, uma reprodução do modo como os calvinistas recebiam a comunhão. Porque os calvinistas, eles tinham uma característica muito anticatólica. Sim. Uma característica mais anticatólica, mais acentuada do que os luteranos, como você disse, né? Então, os calvinistas, para negar a presença real de Nosso Senhor na Santíssima Eucaristia, os calvinistas, para negar que Cristo não está ali, eles avocam para si uma postura que não é a postura católica
tradicional, né? Não é a postura de se reconhecer que está ali a presença real de Nosso Senhor, ali, a transubstanciação, a presença real. Então, esses católicos, eles assumem uma postura provinda do... Padre, eu queria que o senhor comentasse, porque até o pessoal que tem acompanhado aí as lives, né, eu falei que ia ler essa intervenção da Santa Sé por conta dessas proibições da recepção de comunhão de joelhos e também a imposição da comunhão na mão. Aí, em 2002 e também em 2003, a Santa Sé interviu 2 vezes no Brasil. O senhor sabe muito bem, né? Porque ó, uma das descrições aqui de uma das cartas que a Congregação para o Culto Divino recebeu é a seguinte, eu vou ler para o senhor. Ó. Desde muito, sinto a necessidade interior de me ajoelhar no momento de receber a Sagrada Comunhão. Não o fiz até agora, ciente de que alguns sacerdotes e mesmo os bispos recusam ministrar o sacramento a quem esteja ajoelhado. Preferi evitar a possibilidade de um escândalo, embora soubesse que tinha o direito de me ajoelhar. Aí muitas cartas semelhantes a essa, padre, chegaram na Congregação para o Culto Divino, né? Então a congregação mandou então uma repreensão, né, para os bispos do Brasil. Eu vou ler essa parte aqui para o senhor comentar, né? Aí, olha, Roma, 1º de julho de 2002, mandou assim para os bispos do Brasil. Excelência e reverendíssimos, esta Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos recebeu recentemente da parte de fiéis leigos de sua diocese informações comunicando que tem recusado a Sagrada Comunhão aos fiéis que, para recebê-la, se põem de joelhos, em vez de permanecerem em pé. Os informantes dizem que tal procedimento pode estar mais difundido na diocese. Todavia, a esta congregação não é possível averiguá-lo. Este dicastério tem certeza de que Vossa Excelência está em condições que lhe permitam promover a investigação certeira sobre o assunto. Como quer que seja, as queixas proporcionam a este dicastério ocasião de que o torne conhecido qualquer sacerdote que precise ser informado. Aí eu vou continuar aqui, só para a gente não ficar tanto no texto. Esta congregação está realmente preocupada com o grande número de queixas recebidas de várias partes nos últimos meses. Olha, isso aqui em 2002, hein, gente? Ela considera que a recusa da comunhão a um fiel que esteja ajoelhado é grave violação de um dos direitos básicos dos fiéis cristãos, a saber, o de ser ajoelhado por seus pastores por meio dos sacramentos. E o Código de Direito Canônico, né, no Cânon 213, diz isso aí. Aí, para o senhor partilhar e comentar um pouquinho. Ó. Em vista da lei que estipula, o senhor, inclusive, está estudando Direito Canônico, né? Em vista da lei que estipula que ministros sagrados não podem recusar os sacramentos a quem os pede de modo conveniente, com boas disposições e sem empecilhos da parte do direito, não se deve recusar a Sagrada Comunhão a nenhum católico durante a Santa Missa, excetuados os casos que põem em perigo grave de escândalo à comunidade dos fiéis, ocorre quando se trata de pecador público ou de alguém obstinado na heresia ou no cisma publicamente professado e declarado. Mesmo naqueles países em que esta congregação adotou a legislação local, que reconhece o permanecer em pé como postura normal para receber a Sagrada Comunhão, ela o fez com a condição de que aos comungantes desejosos de se ajoelhar não seria recusada a Sagrada Escritura. A Sagrada Comunhão. A Sagrada Comunhão, isso. Sagrada Eucaristia, na verdade, né? Eucaristia, é a escritura condensada no sacramento. Isso é muito pertinente, padre. Muito pertinente, e aí a igreja ela exerce o poder de coação, né? De disciplinar. Ou seja, o bispo ele não pode legislar diante daquilo que está estabelecido pela Santa Sé. Então, um bispo que nega, ou até mesmo um sacerdote, um presbítero, se ele nega ao fiel somente pelo fato de querer receber a comunhão na boca e de joelhos ou em pé na boca, assim, é um abuso de autoridade que ele não tem, né?
É um abuso de uma autoridade que inexiste, porque o direito é do fiel, tá? O direito é do fiel. Então, se o fiel, no caso, foi o fiel que recorreu até a Sé, ele recorreu até a congregação, enviando uma carta, e a Santa Sé ela exerceu ali o seu poder de disciplinar, de para os bispos, olha, vocês precisam seguir aquilo que a lei em matéria de liturgia, vocês precisam seguir aquilo que é determinado pela Santa Sé. Vocês não têm a faculdade para legislar sobre isso. Tá? Então, ali, o fiel, ele realmente perdeu os seus direitos. Porque o direito que eu não posso dizer, vocês que estão acompanhando a nossa transmissão, vocês fiéis leigos, os fiéis leigos têm o direito, isso o direito canônico oferece para vocês têm o direito de receber os sacramentos, os bens espirituais dos pastores. Tá? Então, e essa recepção dos bens espirituais, e nós estamos tratando é direito do fiel. E os pastores, né, nós não temos o direito de tolher, né, nós não podemos tolher o direito dos fiéis. Padre, a mesma coisa, por exemplo, né? A gente pode chegar até a dizer um extremo, que vamos dizer. Extremo não, mas se alguém, o senhor mesmo, quando o senhor está distribuindo a comunhão, se um fiel vir esticar as mãos, o senhor também não pode negar, porque é ele quem decide. Não é? Então o senhor não pode negar a comunhão para quem quer receber na mão e em pé. Então por que negar, então, a comunhão para quem quer receber da forma tradicional, como a igreja ensina? Então, na verdade... A instrução Redemptionis Sacramentum diz que quando há perigo de profanação... 92, parágrafo. No caso, quando há perigo de profanação, ou seja, se a missa é celebrada num local onde há muitas pessoas, né, onde há multidões ali, o documento, a disciplina dos sacramentos, culto divino, vai dizer que é preciso orientar os fiéis para não receberem a comunhão na mão. Exatamente. Então, esse é um pouco... Só que hoje, nós vivemos um tempo em que esse período de profanação não é só em missas que se celebram com um grande número de pessoas, não, viu? Hoje em dia, nós temos, assim, devido à falta de conhecimento dos fiéis, uma catequese falha, né? uma ignorância em relação às leis da igreja, ao modo, aos costumes católicos, né? Ao modo de se portar ali na Santa Missa, de receber a Sagrada Comunhão, que eu penso que o perigo de profanação está em uma missa dominical, em qualquer paróquia. Eu tenho a mesma impressão, a mesma certeza, né? Eu tenho muita coisa, eu tenho uma pasta aqui no computador só de abuso litúrgico, né? Profanação, sacrilégio, tem muito, padre. A gente vê, aliás, se a gente reparar, não que eu quero que vocês reparem na fila da comunhão, mas toda missa há uma certa profanação. Pessoas que recebem a comunhão na mão, depois batem, né? Tipo para limpar. Gente, dá vontade de chorar. Então, eu acho, padre, isso é a opinião de um simples leigo, né? De apenas um leigo, eu acho que se deveria, né? Uma volta, um retorno ao ordinário, ao comum, ao tradicional, por conta de nós estarmos recebendo Deus. É o próprio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, eu acho muitas vezes também, padre, que a comunhão na mão, opinião de um pobre de um leigo, se tornou ideológica, né? Porque eu não consigo compreender o porquê desse ódio de dar a comunhão na boca dos fiéis. Eu já vi várias vezes alguns sacerdotes levantando os fiéis porque estavam ajoelhados, levantando, ou então passando adiante porque estavam ajoelhados, né? Isso é uma desobediência, assim, para todo mundo ver, e humilhando os fiéis. Então, assim, se deveria, então, não sei. Que assim, que nem eu disse aqui numa das lives, não adianta o Papa também escrever documento, porque
esses aí nem se importam com a documentação da igreja, essa é a verdade. Não adianta um fiel ir lá com a redenção do sacramento, com a instrução geral do missal romano, tacar na mesa do padre e falar que eu tenho direito, porque os caras nem ligam para isso muitas vezes, né? Com todo respeito aos sacerdotes. Então se deve fazer aquilo que Bento XVI fez, um certo movimento, um certo dar o exemplo, né? O senhor lembra, claro, né, Bento XVI, quando distribuía a comunhão, quem for distribuir comigo aqui é de joelhos na boca, é receber na mão, são com os outros ministros ali, né? Então eu acho que se deveria. Ele deu o exemplo, né? Sim, deu exemplo. Eu creio que deveria. Ao menos, os fiéis leigos, ou em associações, como a Apostólica Actuositatem nos ensina, ou em associações, né, ou em grupos, ou com um apostolado particular, exercerem esse apostolado de ensinar, um a um, né? Não precisamos sair brigando com ninguém, mas ensinar um a um. Né? Falar, irmão, vem cá, vou te explicar o que é a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento, né? A forma de comungar. Quantos não comungam hoje de joelhos e na boca porque viu algum dos nossos comungando de joelhos, nos perguntou? Então, acho que se deve. Você que está nos assistindo, né? Um apelo até aos sacerdotes que nos assistem a se promover mais, porque nós estamos lidando com a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o próprio Deus, que está ali, que nós estamos recebendo, né? Corpo, sangue, alma e divindade, sob o véu, sob os acidentes do pão e do vinho. Eu acho que se deveria, padre, viu? Com mais piedade, com mais zelo. Não adianta culpar, né? Eu vou usar um termo que eu não gosto aqui, mas o pessoal vai entender. Culpar a missa nova, por exemplo. É culpa da missa nova. Isso não tem nada a ver, né? Porque quem santifica a missa é o padre. Ou as pessoas acham que não tinha um abuso litúrgico na missa antiga, né? Na missa no Pio V, por exemplo. Se tinha muito abuso litúrgico. Então, na verdade, quem santifica a missa é o sacerdote, é o padre. Então, quanto mais piedade, mais zelo, né? Eu estava até partilhando, padre, eu viajo muito, né? O Brasil todo, a gente já viajou muito junto. Eu vi há poucos dias aí o fiel mesmo recebendo a comunhão nas duas espécies, e o ministro extraordinário da comunhão falava o corpo de Cristo. Aí ele pensava, ele mesmo intingia, e ele mesmo comungava. E eu fui até lá no lugar ver se tinha caído, pingado alguma coisa. E isso é claríssimo na instrução geral do missal romano, né? Que quando for nas duas espécies não se pode dar na mão, tem que ser diretamente na boca, né? Então, ó, se a gente fosse falar, padre, existem muitas e muitas coisas acontecendo, e parece que essa forma de receber a comunhão é uma catequese automática para arrancar do coração dos fiéis a piedade. Porque as pessoas olham, observam, aquilo já é uma catequese. O que Bento XVI dizia? Que a melhor catequese da igreja é uma liturgia bem celebrada. Porque o mistério sagrado da Santa Missa é o ápice de nossa fé. Então, quanto mais sacralidade, piedade, devoção, né, e fidelidade, não o rubricismo, mas fidelidade ao rito litúrgico, pelos padres, também por nós fiéis, respeitando, assistindo a Santa Missa com dignidade, seria, acho que, a solução, né, padre? Nem precisaria de documento. Só o exemplo dos bons sacerdotes e dos bons fiéis também. Exatamente. Eu tenho um dado aqui interessante, né? Porque quando a Santa Sé, por meio do Papa Paulo VI, São Paulo VI, a Santa Sé consultou os bispos, né, consultou as conferências episcopais, assim, havia uma grande preocupação. Tanto é que o Papa Paulo VI ele vai enviar para os bispos, as conferências episcopais, as razões daqueles que defendiam a comunhão na mão e as razões daqueles que eram contra a comunhão na mão. É interessante que ele faz isso, né? E o resultado, porque eles tiveram que votar esse livro. Isso está no Memorial Dogma, né? Em 1969, chegou até as conferências episcopais essa consulta da Santa Sé. E o resultado, olha só, haviam três questões que foram levantadas para os bispos votarem secretamente. Tá? Era uma votação secreta.
para que a igreja aprovasse ou não a comunhão na mão. Então, eu só vou colocar aqui os números daqueles que foram a favor das questões e daqueles que foram contra as questões. A primeira questão foi a seguinte: considera que se possa atender o pedido de que, além do modo tradicional, se possa permitir receber a Santa Comunhão na mão? 567 disseram sim. 1.233 disseram não. 1.233 bispos disseram não. Não se pode atender o pedido de receber a comunhão. Segunda questão. É desejável que este novo rito seja experimentado antes em pequenas comunidades com o consenso do ordinário, com o consenso do bispo? 751 sim, 1.215 não. Aí, ó. E por fim, a terceira questão. Supõe que os fiéis, depois de oportuna preparação catequética, acolherão favoravelmente este novo rito? Sim, 723, não, 1.185. Então, não houve, digamos que a maioria necessária, mas houve uma ampla maioria. Tá? Não houve a maioria de 2/3, porque canonicamente é preciso ter, nessa votação, é preciso ter a maioria de 2/3. Então, houve uma ampla maioria absoluta, contrária à comunhão na mão. Tá? Então, a gente percebe aí que foi também esse concílio, esse grupo de períodos, dentre eles o Bonino, que ali facilitaram para que a comunhão na mão entrasse na igreja. Só que, como você já abordou, Celito, a comunhão na mão, ela tem restrições, é uma concessão. E ela tem algumas restrições. Tá? Algumas restrições. Comentando sobre aquilo que você disse, a questão dos leigos, né, do exemplo, que nós tivemos com o Papa Bento XVI, que deu exemplo, não ficou escrevendo muito documento, mas deu testemunho. O que os leigos devem fazer? Né? Eu acho que os leigos devem conquistar esses padres que se colocam com essa postura de que a comunhão na mão é a verdade absoluta, e quem comunga na boca e de joelhos é um alienígena dentro da igreja. Tá? Esse padre tem que ser conquistado. Então, como vocês vão conquistar? Vocês vão conquistar mostrando para eles, conversando, dialogando, sabe? Amando os sacerdotes. Porque, provavelmente, eles foram formados por uma mentalidade modernista, né? E a gente recebe desde o seminário. Opa, o Gil Mota tá aí, ó. O Gil tá assistindo a gente aí. Um abraço, Gil. Ei, Gil, saudade, mano. Deus abençoe. Fazer uma com o Gil um dia. Então, é preciso conquistar, né? É preciso ter diálogo. É claro que se houver uma situação, porque a gente até escuta, né, de leigos que, assim, enfrentam algumas situações difíceis nas paróquias, né? Olha, o leigo, ele tem os seus direitos. O direito canônico vai proteger os leigos. O direito canônico protege os sacramentos e protege os sacramentos dos fiéis, tá? Então, eu penso que o leigo também pode recorrer ao bispo, primeiramente. Não recorra à Santa Sé. Assim, a Santa Sé pode ser... porque, assim, se o leigo recorre à Santa Sé, ok, a Santa Sé vai responder. Só que não é essa atitude principal. Tá pulando etapas, né, padre? Tá pulando etapas aí. Exatamente. Eu acho assim, a primeira etapa é você conquistar o padre. Tá? É não entrar num pé de guerra, não fazer a comunhão. Se o padre faz a comunhão na mão, no carro de batalha, não faça da sua parte, né, a comunhão na boca, um carro de batalha. Né? Então, primeiramente, conquiste o padre,
converse com o padre, dialogue, mostre a verdade, mostre os documentos de um modo, não assim, enfrentando, né? De enfrentamento, mas de um modo tranquilo. E daí, se ele não aceitar, daí você recorre ao bispo. É o bispo que é o liturgo da diocese. São os bispos que vão organizar a vida litúrgica. Aí, se realmente o bispo não for favorável que é direito dos leigos, daí se recorre, portanto, a Santa Sé, de um modo também tranquilo, e a Santa Sé vai disciplinar. Pois é. Mas a gente tem que começar a pensar nessa forma. Mas é que nem o senhor disse, sempre com paz, né? Sempre levando a paz e não a guerra, e não causando a terceira guerra mundial com o padre da sua paróquia. Ô padre, eu vou então... O senhor tá pegando o foninho aí, né? Eu vou só concluir então esse texto aqui, que é do recarregar. O Cardeal Medina, ele que era o prefeito do culto divino, quando escreveu essa orientação por 2 vezes seguidas, né, 2 anos seguidos, sobre isso. Aí eu quero terminar para ficar concluir dessa forma essa live nesse sentido, ó. Concluindo aquela carta da Santa Sé aos bispos do Brasil, né? Dada a importância desse assunto, esta congregação pede que Vossa Excelentíssima investigue se tal sacerdote recusa habitualmente a Sagrada Comunhão a um fiel na circunstância atrás descrita. Tu tá pedindo pro bispo, ó, verifica lá, vê se o padre tá fazendo isso mesmo, né? E se tal é fato real, a congregação pede também que Vossa Excelentíssima lhe ordene firmemente que se abstenha de assim proceder no futuro. O mesmo seja feito em relação a qualquer outro sacerdote que haja praticado a mesma falha. Antes, diz assim, ó, vai citar o nome de uma pessoa aqui, ó, com efeito, como o cardeal Joseph Ratzinger, né, que ele era da Congregação para a Doutrina da Fé, enfatizou recentemente o costume de ajoelhar-se para receber a Sagrada Comunhão, tem em seu favor uma tradição multissecular, e é sinal particularmente expressivo de adoração, que corresponde à verdadeira, real e substancial presença de nosso Senhor Jesus Cristo sobre as espécies eucarísticas. Aí o documento conclui: os sacerdotes devem entender que a congregação considerará qualquer queixa desse tipo com muita seriedade. Olha só. E caso sejam procedentes, continuem, atuará no plano disciplinar de acordo com muita seriedade. E caso sejam procedentes, continue ainda, atuará no plano disciplinar de acordo com a gravidade do abuso pastoral. Olha só. Aí ele termina: agradeço a Vossa Excelentíssima a atenção dispensada a este assunto e conto com a sua amável colaboração. Né? A igreja sempre é muito caridosa. Né? Sim. O nome dessa resposta que a Santa Sé dá diante desses casos chama-se rescrito. O rescrito da Santa Sé. Sempre quando você se dirigir a esse tipo de resposta da Santa Sé, de orientação, da disciplina, porque é uma congregação que disciplina o culto divino e os sacramentos, esse é um rescrito da Santa Sé. Tá bom, Celito? E é maravilhoso esse rescrito. Eu não conhecia esse rescrito. É a orientação mesmo. Assim, a igreja, como mãe mestra, orientando os seus filhos, orientando os seus bispos, tá? E eu penso que isso é uma grande graça, né? A igreja, ela dispensa as graças, ela é mãe, e eu penso que os fiéis precisam conhecer. Que bom, Celito, que você está assim, apresentando isso, que bom que nós estamos conversando sobre isso, porque existem alguns lugares que nós temos leigos que estão sofrendo, né? Nossa, muitos. Eu acho que o que eu recebo mais de mensagem, né, por conta da comunidade Ignis atuar bastante na questão da liturgia, é isso. Meu padre me proíbe de receber a comunhão, meu padre me proíbe de usar véu, olha só o absurdo, meu padre me proíbe de usar saia. O padre virou design de moda agora, meu Deus do céu. O padre agora é design de moda, vai ter que ficar encanando uma saia. Ele proíbe usar a saia, só que ele deixa usar o shortinho, né? Saia, piercing no umbigo, né? Aquela piercing,
Ou seja, então, você vê que é uma contradição. Existe uma doença espiritual nisso. É satânico e é ideológico. É uma coisa esquisita, padre. É ideológico, exatamente. É uma coisa assim, é uma inversão total. Então, ou seja, somente pelo fato da pessoa estar vestida adequadamente, vestida modestamente, é porque existe algo de errado nela? Não. Existe algo de errado em quem proíbe. Né? É verdade. E outra, proibir isso não existe. Isso é um infantilismo, né? É uma atitude infantil de alguém que não tem ainda uma maturidade, né? Então, nós precisamos rezar também para que os seminaristas que são formados no seminário possam ter essa visão católica, na visão da igreja, aquilo que é próprio da fé católica, da disciplina da igreja, para não caírem nesses desequilíbrios afetivos de certos sacerdotes. Eu, há muito tempo, há muitos anos, esse documento aqui, eu já tinha vindo para a igreja, né? Porque eu acompanhei muito, o senhor conhece, com certeza, Dom Estevão Bittencourt, né? Da Pergunte e Responderemos. Então, chama restrito, né? O maior apologeta católico, né, do Brasil. É o maior. Esse documento chama-se restrito, o senhor falou? O documento é um rescrito. Ah, rescrito. Então, Rescrito da Santa Sé. Ou seja, quando se recorre à Santa Sé, porque esse documento, na verdade, não é um documento, né? É uma resposta que a Santa Sé dá diante de uma solicitação ou de um bispo ou até mesmo de um fiel leigo. No caso, foi um fiel leigo que enviou isso para a Santa Sé e a Santa Sé respondeu. Então, é um rescrito da Santa Sé, uma resposta da Santa Sé. E é preocupante, porque isso aqui é de 2002. Aí 2003, mais um rescrito. Então quer dizer, hoje, isso fazem 15 anos, padre. Passaram-se 15 anos, mais, né? Está indo para 20 anos quase. E não se parou com essa atitude, né? Na verdade, eu acredito que multiplicou-se essa atitude. Eu acho também que, eu tenho certeza, eu não acho, eu tenho certeza disso, que muitas vezes é de fato da falta da formação do sacerdote, de proibir isso. E eu digo para as pessoas, e elas acham que eu estou sendo bonzinho. Mas muitas vezes o padre não tem nem culpa disso aí. Porque ele não sabe mesmo. Ele talvez quer acabar a missa logo, então ele fala que a comunhão de joelhos na boca é demorado, e que vai machucar alguém, já escutei isso, vai machucar alguém que vem atrás, né? Mas isso eu vejo como algumas desculpas. E muitos padres, desses que vêm pedir ajuda para mim, eu falo para ir conversar com o sacerdote, para rezar, muitos conseguem receber, inclusive, com o sacerdote que os proibiam. Né? Então, na verdade, é um auxílio nosso, dos leigos, para também o sacerdote, que não tinha nem conhecimento dessas coisas. Né? Talvez o padre acha que, na verdade, a comunhão de joelhos na boca é o que precisa pedir autorização. Né? Ele deve achar isso. Mas não, na verdade... Exatamente. Vai, o senhor manda aqui. Ele não conhece a legislação canônica litúrgica da igreja que ele pertence, né? É verdade. Assim, talvez padres nunca leram a instrução geral do missal romano, por exemplo. Eu não sei que liturgia que eles tiveram, né? Que as aulas de liturgia do seminário que eles tiveram. Porque isso, pelo menos eu tive um bom professor, tá, de liturgia, o professor Serginho Vale, né? Que é formado lá pela a Pontifícia Universidade que ensina a liturgia, né, que é dos beneditinos, né? Dos beneditinos ali, ele se formou lá em Roma, e ele disse muito, muito claramente isso para nós, né? Muito claramente a questão da recepção da comunhão. Então, precisamos mesmo rezar pelos futuros sacerdotes e ensinar. Acho que o leigo, ele não é apenas discente, viu? Porque essa categorização de igreja docente, igreja discente. A igreja docente é a hierarquia, a igreja discente são os leigos. Eu acho que isso não existe. Tá? Os leigos também fazem parte da igreja docente. Assim como nós, padres, somos também discentes, porque nós precisamos aprender. E os leigos também precisam aprender
porém, os leigos podem ensinar. Então, aquilo que você sabe, aquilo que você bebe dos documentos da igreja, aquilo que vocês leigos se aprofundam, é preciso oferecer, porque a formação do padre foi uma formação deficitária. Né? Exatamente. Eu penso o seguinte, né? Vou até um certo desabafo, né? Essas lives que eu estou fazendo, né? Eu tenho certeza, porque na minha vida é assim, né? Há 20 anos é assim. Eu tenho certeza que eu posso, logo, daqui a pouquinho, ou amanhã, ou depois, já receber uma repreensão de algum sacerdote, tenho certeza. Eu só estou aguardando. Né? Mas eu sempre respeito, obedeço, né? Mas eu dou razão da minha fé. Eu não sou moleque, entendeu? Eu conheço a doutrina. Eu estou aqui fazendo essas lives aqui no espaço meu. Convidei o senhor, né, para estar aqui, porque eu conheço a doutrina. Não estou me gabando em nada aqui. Só que assim, eu conheço. Se um padre vir depois fazer uma retaliação contra mim, então ele sabe que eu não vou lá sem resposta. Mas a gente sofre isso, padre. Quantas vezes, às vezes eu não falo para ninguém me expor, ninguém sabe, mas o tanto que a gente sofre por, às vezes, ensinar essas coisas para as pessoas. As pessoas estão sofrendo, né, proibidas de comungar piedosamente, e não sabiam dessas coisas, dos direitos que elas têm. Então, É uma certa discriminação que acontece, né? Porque isso também, Celito, digamos que é uma consequência histórica. Nós carregamos na Igreja do Brasil uma carga histórica de uma influência, né, principalmente do pós-concílio, né? Tanto é que no Brasil começou a ter problema em relação à comunhão na mão depois da década de 70. Antes da década de 70, inclusive, quando a Santa Sé fez a consulta aos bispos, a gente teve, aqui na América Latina, os bispos da Venezuela se pronunciaram, os bispos do Chile se pronunciaram, e os bispos da Argentina se pronunciaram. Os bispos do Brasil não se pronunciaram praticamente. Eles votaram, tá? Eles votaram, mas não houve algo incisivo, por exemplo, nós não vamos implantar a comunhão na mão devido a essas razões. Mas também, por outro lado, não disseram, nós vamos implantar a comunhão na mão, entende? O Brasil ele ficou ali muito em cima do muro. Né? E o que aconteceu? Na década de 70, houve uma explosão da teologia da libertação, tá? Aqui no Brasil, e isso marcou, né? Marcou como que um selo, né? Marcou a Igreja do Brasil, e nós vemos as consequências até hoje. Então, nós carregamos ainda uma carga histórica de que ser igreja é de um jeito só. Pois é. É um jeito só. Então, ser católico não é isso. Tanto é que a igreja determinou que esses dois modos de receber a comunhão, eles coabitam. Coabitam. A comunhão na mão e a comunhão na boca. Eles coabitam. Só vale lembrar novamente que a Sagrada Comunhão, quando é distribuída sobre as duas espécies, ela tem que ser necessariamente recebida na boca, né? Na língua do fiel. O senhor pode concluir, tá? Não sei se o senhor ia concluir alguma coisa. Sim, então, reafirmando essa questão de que as duas formas, elas coabitam, apesar que eu tenho uma opinião pessoal em relação a isso. Não, também tem. Você sabe, claro, né? Nós temos. Porque assim, se alguém... Eu falei aqui em todas as lives, se alguém perguntar para mim qual forma eu devo comungar, eu vou falar para você, nunca comungue na mão. Nunca. E eu falei, padre, aqui, que para mim, a comunhão na mão é o flagelo da igreja. Eu acho. Porque é muito triste ver Nosso Senhor despedaçado. Quantas missas eu não chorei? É muito triste ver Nosso Senhor despedaçado, tratado como bolacha maisena, tratado como pão bento, como uma coisa apenas sagrada. Não é sagrado, é o próprio Deus, é divino. Então é claro que eu sei que o fiel tem o direito de comungar na mão,
Mas se perguntar para mim, vou dizer na hora, meu irmão, olha, não comungue nunca na mão. Comungue de joelhos na boca. Mas o direito do fiel. O direito do fiel. Porém, existe todo um contexto, né, da comunhão na mão, como é realizado hoje, ser totalmente de um ambiente protestante, calvinista, tá? De não gerar piedade nos fiéis, de não gerar aquela profundidade, né, da fé eucarística. Não é apenas uma questão doutrinal, não é uma questão doutrinal isso. Não é uma questão doutrinal. É uma questão disciplinar. Tá? Disciplinar. Ok, entrou na igreja, está aprovado. Ok. Né? Existem grupos que comungam na mão. Existem comunidades que os fiéis comungam na mão, que comungam com piedade. Comungam com zelo. Ok. Tá? É claro que a origem da comunhão na mão, ela não é católica. De como nós temos hoje. Houve a comunhão na mão na história da igreja, sim, mas do modo como nós temos hoje é de origem protestante. Tá? Só que, ao meu ver, e isso eu gostaria de testemunhar, Celito, porque acho que Deus, assim, o Espírito Santo, ele age, né? E, assim, o Espírito de Deus, ele age no meu sacerdócio, porque eu nunca tive problema com isso, sabe? Todas as vezes que eu celebro a missa e eu distribuo comunhão, as pessoas comungam na boca. Né? São raríssimas as pessoas que comungam na mão. Comungam na mão apenas as pessoas que já estão acostumadas aqui com a paróquia, né? Mas na capela, onde eu celebro, né? As pessoas, elas comungam na boca. E, assim, eu nunca falei. Isso é uma coisa muito interessante. Eu nunca falei assim para as pessoas, exceto raras vezes que eu dei algumas orientações. Mas eu não preciso ficar falando o tempo todo, vocês precisam comungar na boca, precisam ajoelhar. Eu nunca falei. Assim, somente o modo como eu celebro, o modo como eu conduzo a Santa Missa, e o Padre Pio dizia, né, Santo Padre Pio dizia, se você quer conhecer um sacerdote, observe como ele celebra a Santa Missa. É verdade. Então, as pessoas são conduzidas para receber piedosamente a Sagrada Comunhão na língua e até mesmo de joelhos. De forma natural, né, padre? Nós temos, padre, aí 3 minutos, né, e com 1 hora o Instagram finaliza. Então, eu quero já agradecer ao senhor, né? Cara, que riqueza, meu Deus do céu. Eu falei cara pro padre porque nós é amigo, viu? Então, mas reverendíssimo padre Leandro. Que riqueza, que bênção, né? Eu espero fazer muitos vídeos com o senhor, inclusive aqueles vídeos que nós fazíamos antes da instrução sobre a liturgia. Tem um lá que deu 6.000 já visualizações, né? Então, padre, obrigado pelo seu sacerdócio, obrigado pelo seu ministério sacerdotal, obrigado pela sua vida. Amém. A comunidade Ignis, o Celito particularmente, liturgicamente falando, nós devemos muito ao senhor, porque quem nos formou liturgicamente foi o senhor, e sem falar muita coisa, o senhor falou muito. Mas o senhor só nos educou celebrando a missa. Desde o início, desde quando o senhor foi ordenado. Nas missas na capelinha de Sebastianópolis do Sul. Nas missas na minha casa, catacumbas, né? Tô falando. Então, obrigado. Eu que agradeço. Acho que nós temos que agradecer a Nosso Senhor, né? Amém. Temos que olha o Robson, olha o que o Robson disse. Pare sobre o raio-x. Robson, eu não posso falar porque nesse horário é proibido falar isso daí, viu? Ô, padre, temos 1 minuto, viu, senhor? Porque vai desligar sozinho. Tá. Mas vamos agradecer a Nosso Senhor, né? E a Nossa Senhora, porque a piedade, Nossa Senhora nos ensina a sermos piedosos, né? A sermos zelosos para com o seu filho. Então, é a Virgem Maria que nos ensina, né? Amém. Então um abraço a todos vocês aí, 30 segundos, um abraço a todos, não vai dar para a gente falar aí para todo mundo, mas um abraço a todos aí que estão acompanhando, Robson, Solange, que é da Paróquia do Padre aí, todos vocês, Deus abençoe, tá? Vamos rezar uma Ave Maria? Em latim, tá?
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.